Olá a todos, me chamo Pedro Camargo Romano, sou aluno do professor Renato Giacomini, no Centro Universitário FEI, e vou apresentar aqui o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na FEI a respeito do estudo da resistência à radiação de detectores de partícula do tipo LGAD. Bom, basicamente a ideia dos detectores de partículas são detectar partículas criadas em aceleradores de partícula. Quando uma partícula ela é criada, quando duas partículas colidem no acelerador, é necessário detectar ela, é necessário reconstruir a trajetória dessa partícula para conseguir identificar essa partícula. E o dispositivo que faz essa detecção são os detectores de partícula. Aqui a gente consegue ver um exemplo que a gente consegue ver uma partícula incidindo num detector, como ela incidiu mais perto desse pad de leitura, o sinal gerado nele vai ser um pouco maior do que no outro, e aí a gente usando esses sinais gerados é possível a gente reconstruir em que posição essa partícula incidiu nesse detetor. E aí, qual é o melhor dispositivo semicondutor para a gente conseguir fazer essa detecção? É o diodo, é o melhor dispositivo, por quê? Porque ele tem uma grande barreira de potencial interna que consegue ter um forte campo elétrico que vai ajudar a, a conseguir reconstruir essa posição dessa partícula. Então aqui a gente tem um diodo, né? Um diodo ele é um material formado, é um dispositivo formado por um material do tipo P e por um material do tipo N. O material do tipo N tem elétrons livres e o material do tipo P tem lacunas, né? E aqui na região de depressão, que é a região sem portadores de carga, sem lacunas e sem elétrons, a gente tem as cargas espaciais negativas na região tipo P e as cargas espaciais positivas na região tipo N. E aí, quando a gente polariza reversamente um diodo, a gente atrai as lacunas para a periferia do material tipo P, atrai os elétrons para a periferia do material tipo N, a gente deixa o dispositivo sem nenhuma corrente, certo? O que é muito importante, porque quando uma partícula incide nele, o único sinal que a gente quer é da partícula, a gente não quer nenhuma corrente parasita, e aí, quando a partícula incide nele, pares elétrons lacunas são criadas e o alto campo elétrico do diodo, ele consegue fazer a deriva desses portadores de carga para a periferia do dispositivo, e com isso é possível detectar essa partícula, certo? E o detetor de partículas que a gente está usando aqui na FEI é o Low Gain Avalanche Detector, que é chamado de LGAD. Qual que é a ideia dele? Ele é um diodo, que nem esse que eu mostrei anteriormente, só que ele tem uma camada de ganho P+, localizada embaixo da camada N, certo? Por quê? Porque quando a gente coloca uma camada de ganho P+, quer dizer que a gente colocou mais lacunas. E quando a gente coloca mais lacunas, a gente meio que diminui a região de depressão, porque a gente vai ter uma região com mais lacunas aqui, vai ter menos, um pouquinho, vai ser menor, né, a região de depressão, e com isso a gente vai conseguir ter um maior campo elétrico, né? A gente vai conseguir acelerar as partículas criadas, os portadores de carga criados quando uma partícula incide no dispositivo de forma mais rápida, né? E aí aqui no LGAD o que acontece? Quando a gente segmenta os pads de leitura para conseguir gerar vários pulsos diferentes e reconstruir a posição da partícula, a gente tem que isolar eles para o sinal gerado em um não interferir no sinal gerado em outro, certo? Então, a gente também tem que segmentar a camada de ganho para isolar eles. Então, a gente tem uma região central no LGAD sem ganho. E aí, por isso, foi desenvolvido o AC LGAD, que ele tem os pads de leitura acoplados de forma capacitiva, e aí meio que eles já estão isolados um do outro. Com isso, a gente não precisa segmentar a camada de ganho quando a gente segmenta esses pads, certo? Então, o que que a gente fez aqui? A gente fez simulações TCAD em um ACLGAD. A gente fez simulações computacionais nesse dispositivo. A gente usou um dispositivo com apenas um pad, né, de 200 micrômetros. A espessura total do dispositivo é de 5 micrômetros e o comprimento total do dispositivo que a gente simulou é de 300 micrômetros. O que que a gente fez? A gente determinou o ganho inicial desse dispositivo. A gente incidiu uma partícula nele e a gente consegue ver aqui nesse gráfico ao lado o pulso de corrente gerado no pad de leitura. E aí, como é que a gente faz para determinar o ganho?
A gente sabe que quem determina esse ganho, essa amplificação do sinal no LGAD, é a camada de ganho. Então é só a gente radiar uma partícula no LGAD e uma partícula num dispositivo idêntico ao LGAD, só que sem a camada de ganho, que a gente chama de diodo de referência. E aqui a gente consegue ver a diferença dos pulsos de corrente no AC LGAD e no diodo de referência. E aí, para a gente determinar o ganho do LGAD, a gente integra esses pulsos e a gente faz a razão entre a carga coletada pelo LGAD sobre a carga coletada pelo diodo de referência. E a gente conseguiu ver que o LGAD ele tem um pulso 16,3 vezes maior do que o diodo de referência. A amplificação do sinal é 16,3 vezes maior, certo? Então o que acontece? No acelerador de partícula, os LGADs vão ser expostos a um alto nível de radiação, como por exemplo o Total Ionizing Dose, que é o TID, né? Que é, por exemplo, quando o dispositivo é irradiado por raio-x. Então é muito importante a gente saber até qual ponto o LGAD consegue ter um ganho considerável com o acúmulo de TID. Então o que a gente fez? A gente radiou o LGAD com raio-x e a gente irradiou a mesma partícula nele depois dele ser irradiado por raio-x, certo? E aí a gente consegue ver nessa figura aqui que é a carga coletada pelo pad em função do TID acumulado, a gente consegue ver que inicialmente a carga coletada é praticamente a mesma durante o SE, né, que é quando a gente integrou aquele pulso lá. Aí, em certo momento, começa a diminuir a carga coletada, começa a diminuir o ganho do dispositivo, até que o ganho ele fica constante, aqui por volta de 3,5 kHz de TID acumulado. E por que que isso acontece, né? Basicamente, a gente consegue ver que a gente tem duas imagens aqui, né? A primeira é o campo elétrico no óxido e a segunda é o aprisionamento de cargas positivas no óxido. O que acontece? Quando o dispositivo ele é irradiado por raio-x, ah, pares de elétron-lacunas, muitos pares de elétron-lacunas são criados. E os elétrons eles são mais rápidos do que as lacunas, e aí eles conseguem se recombinar, conseguem ser coletados. Já as lacunas não. As lacunas acabam ficando presas em algumas armadilhas aqui no óxido. A gente consegue ver aqui na primeira imagem aqui que, que não temos muitas lacunas aprisionadas aqui no óxido e o campo elétrico está praticamente constante. Aqui por volta de 1600 kHz, 1600 rad, a gente tem algumas lacunas aprisionadas no óxido, né? E o campo elétrico começa a ficar mais fraco. Só que ele está mais forte aqui, perto da interface, mas ele ainda está forte, né? E a gente tem só um campo elétrico positivo aqui. Porém, aqui nesse 3 kHz, o que acontece? A gente tem tantas lacunas aprisionadas aqui na interface entre óxido e silício, que a gente tem um campo elétrico positivo aqui nessa região, mais perto do óxido, mais perto da interface, né? E a gente tem um campo elétrico meio que negativo aqui em cima. E aí o campo elétrico ele meio que se anula ali, e aí o ganho do LGAD cai significativamente, né? E aí o que a gente fez, né? A gente desenvolveu 5 dispositivos variando a camada de ganho deles, né? A gente diminuiu o pico de dopagem da camada de ganho, e aí diminuiu o pico de dopagem da camada de ganho, a gente aumentou a tensão de polarização, porque é mais difícil do dispositivo romper, e aí a gente fez um SE, a gente incidiu uma partícula em cada um desses dispositivos, né? E aí a gente conseguiu ver que a estrutura 2, que o dispositivo 2 foi o que teve a maior carga coletada, né? Dentre esses 5 dispositivos, foi o que teve o maior ganho, né? E o que que a gente analisou aqui? Isso aqui é uma linha de corte do campo elétrico nesses 5 dispositivos. A gente consegue ver que aqui no começo é o campo elétrico no óxido e aqui esse campo elétrico mais fraco é o campo elétrico no silício. A gente consegue ver que a estrutura 2 ela é que tem o campo elétrico mais intenso no óxido. Depois é a estrutura 3, estrutura um, estrutura 4, estrutura 5. E é diretamente proporcional à carga coletada quando uma partícula incide no dispositivo, o que também comprova, né, que o campo elétrico no óxido ele é bem responsável por esse ganho do dispositivo, né? Então, o aprisionamento de cargas ali durante o TID
ele é muito prejudicial ao dispositivo. E a gente fez, né, essas mesmas simulações aqui para ver a degradação do ganho com acúmulo de TID para 5 estruturas, né? E a gente consegue ver aqui que, basicamente, quem tem a maior carga coletada consegue ser mais resistente à radiação, né? Com exceção aqui a estrutura 2 e 1 aqui, que a estrutura 1 acaba degradando um pouquinho depois, mas é bem parecido, certo? Então, o que que a gente pode concluir aqui? A gente pode concluir que aqui nos aceleradores de partícula, quando as partículas colidem entre si, né, a gente gera novas partículas e a gente também gera radiação por TID, né? E tanto a radiação por TID quanto a partícula, elas vão irradiar o LIGAD. Porém, o LIGAD ele quer detectar as partículas e o raio-x ele vai apenas degradar o LIGAD. Então a gente tem que saber até que ponto o LIGAD consegue detectar bem uma partícula com esse acúmulo de TID. Essa é a ideia desse nosso estudo, certo? Então, muito obrigado a todos.